A graça e paz, igreja, que o Senhor Jesus continue nos abençoando como nos abençoou até agora, né? Com a palavra dele, através do louvor, e que possamos deixar essa palavra que ele colocou no meu coração entrar nas nossas vidas. Já falou muito comigo durante essa semana, né? E eu gostaria muito que falasse com a igreja. A palavra de hoje, ela nos remete a um momento muito triste que todos os discípulos estavam vivendo. Eu tenho fé que ela irá nos levar a diversos questionamentos, a uma revisão de valores, né? E com a graça de Deus, uma mudança radical nas nossas vidas, né? Porque eu creio que todos que saíram de casa, como eu, saímos dispostos a voltar melhores. Amém? Eu creio que todos. E eu queria estar agradecendo a todos que estão aqui, saíram de seus lares para ouvir, para estar mais de perto, para estar em comunhão. Os que estão também irão nos assistir em casa, né? Que a palavra possa também falar grandemente ao coração dele, que temos muitos que às vezes estão impossibilitados de vir à igreja, então o culto está sendo gravado e que Deus possa falar da mesma forma com cada um em casa. Então, será que nós estamos preparados para querer uma mudança? Pergunta a si mesmo, né? Será que eu estou preparado? Eu espero que essa resposta seja sim. Eu espero que todos nós estejamos dispostos, porque a palavra de Deus, se ela não nos edificar a cada dia, não nos mudar, não tem objetivo. E para ela fazer isso, nós temos que dar liberdade para o Espírito Santo. Mas antes de iniciar a palavra propriamente dita, eu gostaria de fazer algo aqui diferente. Eu acabei vendo um pastor fazendo, não lembro agora o nome dele, já faz algum tempo, achei legal, e queria fazer com vocês essa dinâmica, né? Então, eu creio que todos que estão aqui, tem uma pessoa que você ama muito, seja teu esposo, tua esposa, teu namorado, tua noiva, teu pai, né? Quem não é casado. Então, tem alguém que você ama muito, amém? Ó, tá meio fraco, hein? Todos têm alguém que amam muito, amém? Bom, então, essa pessoa que você ama muito, eu tenho certeza que você gostaria que esse amor fosse recíproco. Lógico, né? Quando a gente ama, a gente gosta de ser amado na mesma intensidade, né? Então, eu gostaria agora, algumas pessoas, que fizessem uma pergunta, tipo assim, para a pessoa que você ama muito, para você saber se há uma reciprocidade, que pergunta você faria a ela? Então, pensa bem, que pergunta você faria para o teu esposo, ou para a tua esposa, ou para a tua namorada, como uma prova de amor que ela poderia te dar? Vamos ver. Primeira pergunta, alguém pode falar aí? Um corajoso ou uma corajosa? Ninguém queria fazer uma pergunta? Vamos lá. Pretinho, que pergunta você faria para mim, para saber se eu te amo muito? Só isso? Então, ele perguntaria se você me ama. Tudo bem, né? Você copiou o texto da mensagem, mas tudo bem. Quem mais? Algum outro corajoso aí? Senão eu vou pedir. Vamos lá. Lu, o que você perguntaria para o Antônio? Hã? Para ele provar. Então, prova, Antônio, o quanto você ama a Lu. Calma, calma. Queria mais alguém agora espontâneo, vai. Com atitudes. Demonstrar com atitudes, muito bom. Bom, então vai pensando aí. Mais umas 2 perguntas. Oh, essa é boa, hein? Isso aí, Nice. Gostei, Nice. Tem que ser ousado, gente. Tem que fazer uma pergunta ousada mesmo. Prova de amor tem que ser algo assim mesmo. Gostei, Nice. Daria a vida por você. Quem mais? Mais um. Gente, vamos lá, ousadia. Acompanharia onde você fosse? Tudo bem, então tá bom. Então vamos. Então, se acompanharia onde você fosse. Eu vou marcar, porque senão eu esqueço, tá? Memória aqui. Tudo bem. Então, essas perguntas estão anotadas, depois vocês vão entender. Tudo bem? Então, vamos continuar a nossa ministração. Obrigada, viu? Pelos que participaram. Né? Tremendo. Então, vamos lá.
Então, voltando ao nosso texto, né, o nome da mensagem é Você me ama? Siga-me. Então, nós vamos entender isso aí. Então, nós vamos falar do início do ministério de Jesus. É isso que nós estamos falando. Então, Jesus escolheu pessoalmente cada um, né, cada discípulo, para que seguisse ele naquela caminhada. E essa caminhada que eles fizeram, eles foram experimentando uma transformação. A cada mensagem que eles ouviam, a cada coisa que acontecia, a cada milagre que eles presenciavam, aquilo foi transformando a vida deles, né? Então, eles foram presenciando, já pensou estar junto com Jesus, cada ensinamento maravilhoso que eles tinham ali diariamente, né? Direto de Cristo, e vendo também aquele grande amor que devia transbordar, né? Da alma, do corpo, dos olhos de Jesus, devia ser um amor muito grande, que aquilo transpassava até o corpo, né? Então, foram momentos únicos na vida de cada um teve uma experiência única e pessoal com ele, com Jesus. E dentre esses discípulos que Jesus chamou, teve um que se destacou mais pela dedicação ao Mestre. E esse foi Pedro. Pedro, que era um pescador pobre, sem cultura, um temperamento forte, ele agia muito assim por impulso, sabe? As atitudes dele geralmente eram impensadas, quando ele fazia, né? E fazia muita asneira com isso, né? Quem tem o temperamento forte sabe disso, quando age por impulso, depois fala, o que eu fiz, né? Pedro era mais ou menos assim, mas ele se tornou um grande amigo de Jesus, e ele estava presente ali, em todos os momentos que Jesus viveu aqui na terra. E como ele era intenso em tudo que fazia, ele tinha esse temperamento voluntarioso, seu ego era muito forte. Ele confiava muito nele mesmo. E ele se sobrepunha aos demais. Pedro, na verdade, era um líder nato. Então, os outros acabavam seguindo muito a Pedro. A gente vê isso nos relatos, né? Então, no início dessa caminhada que nós vamos estar falando agora, se iniciou, né, há 3 anos atrás, foi mais ou menos o tempo que Jesus andou aqui na Terra. Andou na Terra, não, que ele exerceu o ministério na Terra. Na verdade, ele nasceu, mas que ele começou a exercer o ministério foi mais ou menos uns 3 anos. Né? Então, numa manhã em que esses pescadores experientes, né, cansados de lançar a rede toda noite, não pegando nada, eles viram um homem ali na praia, falando para uma multidão. Essa multidão estava ali apertando ele, e esse homem subiu num dos barcos, no barco de Pedro, e começou a pregar do barco. Então, eles conheceram Jesus, e aí ele viu que eles não tinham pegado nada. E esse homem, aí ele pediu para que eles jogassem novamente a rede, fosse para o mar alto, e jogasse novamente a rede, e aí foi aquela pesca milagrosa, que todos já sabem. Eu estou dando só uma introdução, depois nós vamos ler o versículo base, tá? Então, para vocês entenderem onde eu quero chegar, eu vou dar uma introdução. Bom, aí aquela pesca milagrosa, foi tantos peixes que diz que a rede quase se rompeu, tal. E Simão Pedro, vendo aquilo, né, como eu falei, ele era o mais impulsivo, ele já na hora já se jogou no chão, se prostrou diante do mestre, né, isso está em Lucas 5, 8, 10, não precisa ler, né, no 10, aliás. E disse Jesus a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Então, quando Pedro viu aquele grande milagre, ele entendeu que ele não estava diante de um homem qualquer, ele estava diante de talvez ele não entendesse ainda que era o Filho de Deus, mas talvez de um grande profeta, um grande homem, alguém que fazia grandes milagres, né? No início, talvez ele não soubesse realmente quem era Jesus, mas começou já a prestar, né, seu louvor a Jesus. E Jesus falou para ele: você vai deixar de ser pescador de peixe e será pescadores de homens. Então, quando Jesus disse que faria dele pescadores de homens, na verdade o que ele estava dizendo é que através do evangelho que estaria saindo da boca desses homens, muitos iriam experimentar a salvação, ter direito a essa salvação. E foi exatamente isso que aconteceu. E eles acompanharam o mestre, e através da vida desses homens, muitos foram alcançados. E 3 anos após esse fato que eu falei agora, né, já próximo à morte de Jesus, Jesus estava ceando com todos os seus discípulos, e Jesus disse, isso está em Marcos 14, 31, só vou ler para vocês também.
Esta noite todos irão abandonar-me, porque as Escrituras dizem, ferirei o pastor, espalhar-se-ão as ovelhas. Mas depois de eu ressuscitar, irei para a Galiléia, e lá me encontrarei convosco. Preste atenção. Pedro disse-lhe, Pedro novamente, ainda que seja necessário morrer contigo, nunca te abandonarei. Ele era assim, ele já, o que ele sentia, ele já externava, e na hora ele falou, mesmo que for necessário, eu morro contigo, mas eu não te abandono. Nas entrelinhas, Pedro, ele quis dizer mais ou menos isso, confia em mim, Senhor. Pode ser que os outros te abandonem, mas eu sou mais forte, eu aguento, eu vou lutar por ti. Mais ou menos isso, o temperamento dele, o jeito dele, ele se... Traz uma aguinha para mim, por favor. Ele se colocava assim, como o principal. E foi isso o que aconteceu, o que Jesus falou. Jesus foi preso, foi julgado, condenado. Todos fugiram, amedrontados. E ao longe, em volta de uma fogueira, Pedro foi questionado, agora por 2 vezes, se ele era amigo de Jesus. E ele disse que não conhecia tal. E a 3ª vez que ele foi questionado, ele acabou se irritando. Ele se irritou com as pessoas que vinham, acusando que ele era conhecido de Jesus, que ele conhecia Jesus. Então, em Lucas 22:60, Pedro respondeu, homem, não sei o que você está falando. E ele falava ainda quando o galo cantou. Então, o que Jesus havia predito, aconteceu. Antes que o galo cantasse, Pedro negou. Então, Pedro se lembrou da palavra do Senhor que tinha lhe dito, antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. E Pedro, saindo dali, chorou. Eu creio que isto marcou o coração de Pedro. E no versículo 51 é muito importante. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. A Bíblia é bem clara, ele olhou para Pedro. Creio que não foi um olhar de acusação, mas um olhar dizendo, está vendo? Eu falei que isso aconteceria, você me negaria. E aquilo marcou muito a vida de Pedro. E Pedro chorou. Eu creio que isso fez uma ferida na alma de Pedro, e aquela alma sangrava a cada minuto que ele lembrava disso. Isso era recente, há poucos dias que Jesus tinha morto, sepultado, e havia ressuscitado. E aconteceu tudo do jeito que Jesus falou. Mas agora nós vamos no nosso texto-chave, que está em João 21, 1,14. Eu gostaria que vocês acompanhassem comigo, ou pela tela, ou se vocês quiserem abrir, mas não está aí na tela. Então, em João 21, começando no 1, diz assim, olha. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades, conhecido como mar da Galileia também. E foi assim, estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Dídimo quer dizer gêmeo, Natanael de Caná da Galileia e os filhos de Zebedeu, que eram Tiago e João. E 2 outros discípulos. Vou pescar, disse Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. É o que eu falei, aquele espírito de liderança. Nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, estava na praia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. E eles lhe perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Não, responderam eles. Ele disse, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles lançaram e não conseguiram recolher a rede. Tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus, traga alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a praia, estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhe disse, venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar, quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. E esta foi a 3ª vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois que ressuscitou dos mortos.
Bem, nós vemos um trecho aí, e esse trecho mostra que 7 pescadores deixaram de evangelizar, deixaram de fazer aquilo que o mestre havia ensinado durante todos aqueles anos, né, de levar as boas novas, e voltaram à sua antiga profissão. Esses pescadores experientes tinham lançado a rede a noite toda e não conseguiram apanhar nada. Era mais uma derrota, mais uma frustração, além daquela de ver o mestre preso e morto, crucificado, né? E aí, quando a gente fala em derrota, em frustração, a gente começa a pensar, quantos de nós, às vezes, muitas vezes nos sentimos assim, né? Meio frustrados, porque a gente não consegue alcançar o objetivo, não consegue aquilo que nós estamos almejando, né? E às vezes nós temos a impressão que Jesus também não está nos ouvindo, que Ele está distante, e acaba dando tudo errado em nossa vida. Nós temos a impressão que o nosso mundo ruiu, como o mundo desses discípulos aí, né? Que a nossa vida cristã muitas vezes está murcha, está árida, está ressequida. Eu não vou perguntar, mas eu creio que muitas vezes você já se sentiu assim, fala, nossa, mas eu estou tão frio espiritualmente, eu estou tão ressequido, parece que a vida cristã não sai disso, está um marasmo, né? Então, muitas vezes nós nos sentimos assim. E hoje, Jesus está falando para você, você nem imagina como eu estou juntinho de você, te amparando, te confortando, e hoje trazendo essa palavra para tirar algumas dúvidas do seu coração, tirar algumas dúvidas que durante essa semana, ou durante esse mês, ou durante esse período de pandemia, você pode ter pensado, imaginado, ou se sentido assim, né? E aqueles pescadores, com as redes vazias, como nós vimos, voltaram para a praia, mais desanimados ainda, mais desolados ainda, né? Talvez, e eles não reconheceram Jesus. Isso a Bíblia não esclarece, é um mistério, na verdade. Por que não reconheceram? Não sabemos se com o corpo glorificado ele se apresentou diferente, ou se o entendimento deles foi cegado naquele momento, mas eles não reconheceram o Jesus que eles andaram por 3 anos, né? E quando Jesus perguntou sobre a pesca, eles disseram que não haviam pescado nada, né? Então, quando Jesus mandou que lançassem a rede, aquilo parecia uma reprise. Na cabeça deles, já tinha acontecido. Lembra que eu falei da outra pesca de 3 anos atrás? Nossa, né, já aconteceu isso, né, aquele déjà vu, como a gente costuma falar, né? Era uma reprise daquela pesca milagrosa que tinha acontecido. E eles não questionaram, voltaram lá, encheram a rede e entenderam que era Jesus. E nós vimos que o impulsivo Pedro, né, lançou-se ao mar, e nadou até ele não teve paciência. Enquanto os outros foram com o barco, Pedro não. Ele já foi a nado mesmo, né? Impetuoso, e chegou lá. Então, essa cena, né, se repetiu, e quando Pedro chegou, tinha a fogueira lá, mesmo jeito que aconteceu também há 3 anos atrás. Jesus ali, só que era Jesus que estava na fogueira, né? Quando Pedro foi questionado por 3 vezes se ele conhecia Jesus. Só que agora as perguntas vêm do próprio Jesus para Pedro, não eram os estranhos perguntando. Então, vamos ler agora 21, começando no 15, né? Do 15 ao 17, que diz assim, João 21, tá? Do 15 ao 17. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que esses? Disse ele, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. Novamente disse Jesus, Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, pastorei minhas ovelhas. Aqui é João, tem traduções que é Jonas, tá? Pela 3ª vez ele lhe disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou entristecido por Jesus ter lhe perguntado pela 3ª vez, você me ama? Ele disse, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabe que eu te amo. Disse-lhe Jesus, cuida das minhas ovelhas. Foi tudo mais ou menos uma reprise. Da mesma forma que Pedro se irritou quando a 3ª pessoa veio perguntar se conhecia Jesus, agora foi ao contrário. Ele se entristeceu quando Jesus perguntou pela 3ª vez se ele amava. Você imagine o filme que não passou na cabeça dele, era muito recente, poucos dias que havia acontecido tudo, né? Então, será que essa tristeza de Pedro foi pelo fato dele lembrar que ele negou Jesus? Ou será que foi por Jesus ter duvidado do seu amor, né?
Pode ser qualquer um desses motivos, né? A gente vê muitos pastores, muitos estudiosos, dizendo que essas perguntas foram endereçadas diretamente ao coração de Pedro, como uma forma de cura pelas vezes que ele negou, e isso deve ter amargurado muito a alma dele, ele deve ter se sentido muito mal mesmo de ter feito isso, né, uma traição com o mestre, né? Eu creio sim que isso é uma verdade também, pois com certeza essa ferida estava aberta, né, recente, sangrando, e isso deveria torturá-lo a cada minuto da sua vida, né? A todos os momentos isso vinha à sua memória. E Jesus, nós sabemos que traz cura para almas feridas. Então, da mesma forma que ele quis trazer cura para a alma de Pedro, ele traz cura para as nossas almas feridas também. Então, qualquer problema, qualquer coisa, qualquer dificuldade, qualquer mágoa, entrega a Jesus, fale com Jesus, deixe na cruz de Jesus, você vai ver a tremenda cura que ele pode trazer. Mas eu creio que além dessa cura, havia algo muito maior. Havia algo muito mais tremendo que Jesus queria fazer com Pedro naquele momento. Algo mais relevante, sabe, que importava ao mestre. Pois a gente vê que ele deu uma ordem clara por 3 vezes a Pedro. Ele falava, primeiro ele falou, cuida dos meus cordeiros. Depois ele falou, pastoreia as minhas ovelhas. Cuida dos meus cordeiros, a preocupação dele com os seus. Jesus sempre teve essa preocupação com os que são dele. Ele tem preocupação comigo, ele tem preocupação com você. Em todo momento, por isso você nunca deve se sentir sozinho, abandonado, achar que Jesus não te ouve. A todo momento a preocupação dele é conosco. Mas por que o mestre falou isso para Pedro? Porque ele sabia, ele viu que Pedro havia voltado atrás na sua vida ministerial, no que ele havia sido ensinado. Jesus, o objetivo de estar com aqueles 12 apóstolos, discípulos lá, que ele escolheu, não era simplesmente caminhar com eles, mas ensiná-los. Ele queria preparar aqueles homens para continuar o ministério depois que ele partisse, depois que ele voltasse para o Pai. Então, aqueles homens foram preparados por 3 anos ali, dia a dia, e eles voltaram atrás. Eles não continuaram o que Jesus colocou diante deles, né? Então, na verdade, eles abandonaram, perderam aquele desejo, sabe, de falar de Cristo, de falar da salvação, de cuidar dos novos convertidos. Quantos novos convertidos havia para eles cuidarem, mas eles, parece que deu algo assim neles, deu um desânimo tão grande, eles largaram tudo, né? E eles voltaram da onde tinham saído, eles voltaram para dentro do barco, por detrás das redes, né? Então, isso eu creio que Jesus, vendo isso, ele falou, vamos lá, continuar a obra, né? Vocês não podem estar pescando peixes novamente, eu te chamei para serem pescadores de homens e não de peixes, né? Então, em muitos relatos sobre Pedro, nós vemos claramente aquele ego que eu falei, sabe? Aquele temperamento muito forte, ele queria fazer tudo pela força dele, pelos braços dele. Então, a gente via que o ego ainda estava entronizado em Pedro, o eu dele era muito forte, estava centralizado. Aonde que Jesus deveria estar, no trono do coração de Pedro, ainda estava o ego de Pedro. Por isso que ele errava tanto, por isso que quantas vezes ele agia por impulso e se dava mal. Ele queria fazer tudo pela força dele. Mas às duras penas, ele descobriu que o seu ego derrotou. Ele foi derrotado justamente por aquilo que ele mais prezava, que era a força que ele tinha e a determinação que ele tinha, colocado de maneira errada. Não que não devamos ter determinação, mas colocado de maneira certa. Então, ele havia fracassado na promessa de nunca negar Jesus e de nunca voltar atrás. Ele fez justamente as 2 coisas. Negou Jesus, voltou atrás. E isso, meus irmãos, não é diferente conosco, não. Não é diferente comigo, não é diferente com você. Com o tempo, nós acabamos entendendo que somente através da nossa força, nosso conhecimento, da nossa vontade, por mais determinado que sejamos, sabe, não é suficiente. E nós acabamos experimentando algumas derrotas e algumas frustrações. Então, quando nós nos convertemos, a gente sempre fala que nós temos que crucificar nosso eu. O que é crucificar o nosso eu? Deixar Deus ser soberano sobre as nossas vidas, e não o meu temperamento, a minha vontade, o meu conhecimento, sabe? O eu, né? Quando a gente fala meu, é o eu que está se sobressaindo aí, né?
Então, muitos cristãos, muitas vezes, desanimam nessa vida espiritual, voltam atrás por esse simples motivo, porque o eu ainda está entronizado. Ainda não entronizaram Cristo. Não que não aceitou Jesus. É fácil aceitar Jesus como Senhor, é fácil aceitar Jesus como Salvador. Agora, é complicado aceitar Jesus como Senhor. É isso que muitas vezes a gente erra e muitas vezes a gente acaba sofrendo. Porque quem é o Senhor? É aquele que está à frente das nossas vidas. É quando nós abrimos mão para Cristo estar na frente. E eu faço uma pergunta para você, não precisa responder, né? Jesus é dono da sua vida? Jesus é Senhor da sua vida? É isso que Jesus quer saber agora. Se Ele é Senhor, Salvador, eu sei que Ele é. Todos o aceitaram como Senhor, como Salvador. Mas e Senhor? Será que Ele é? Então o questionamento hoje é esse, né? E nós vamos descobrir isso até o final. Então na vida nós passamos por dificuldades, muitas vezes situações complicadas, desafios que muitas vezes nós não vencemos, né? Mas isso faz parte da vida humana, a gente tem que entender isso. Não é porque nós nos convertemos que as coisas vão cair, né? Uma bandeja de ouro e vai dar tudo certo. Nós continuaremos tendo problemas e lutando por esses problemas. Mas quando nós colocamos Jesus como Senhor, nós entendemos que cada luta, vencida ou não, presta bem atenção, vencida ou não, né? Nós saímos mais fortes, né? Mas nós não saímos derrotados, nós saímos fortes porque nós sabemos que a batalha final será vencida. Quando nós temos o Senhor à frente das nossas vidas, mesmo que algumas coisas não deem certo, você sabe que o propósito final é que nós sejamos felizes. Ele tem algo preparado mais para frente. Às vezes, aquilo que nós queremos agora não é o melhor para as nossas vidas. Aí nós sentimos como se fosse uma derrota. E muitas vezes é um livramento. E nós não temos esse entendimento que é um livramento, né? Então nós vamos ganhando experiência, amadurecimento espiritual. Nós vamos tendo mais fé, mais determinação, quanto a buscar a vontade de Deus, quanto a orar, né? E nós, com tudo isto a nosso favor, tenha certeza, meu irmão, nós somos imbatíveis. A vitória final é nossa. Amém? Então, naquele dia, Jesus não restaurou apenas a vida espiritual de Pedro, mas também o seu ministério, né? Não a vida emocional, aliás, de Pedro, né? Porque ele estava com o emocional machucado. Então, Jesus restaurou o emocional, mas também o ministério dele, como apóstolo, né, como pastor de um grande rebanho que ele tinha e que viria a ter ainda, e Jesus sabia disso, né? Era como se Jesus estivesse dizendo a Pedro naquele momento, e hoje a nós, mais ou menos isso: olha, se você me ama realmente, por que está aqui, fazendo o que fazia antes de eu te chamar? Ou seja, pescando peixes, né? Ou então, você não foi chamado, e eu não passei esses 3 anos com vocês, para você voltar a pescar. E Jesus está falando isso para você. Tudo que eu te ensinei, tudo que você ouviu, tudo que você aprendeu, todas as bênçãos que eu te dei, não foi para você voltar atrás, não foi para você desanimar, é para você crer que eu tenho o melhor para a tua vida. É isso que Jesus está falando para nós. E Jesus continuou falando para Pedro. Isso não está na Bíblia, tá? Isso a gente entende nas entrelinhas. Por que você deixou seu chamado, seu ministério, voltou atrás a uma vida sem o amor genuíno do Mestre, sem seguir meus passos, sem seguir meu exemplo, sem seguir meus ensinamentos? Eu te chamei, te treinei para você cuidar da minha igreja, dedicar a vida, apacentar as minhas ovelhas. Quando ele falou, apacenta as minhas ovelhas, era isso tudo que ele queria dizer. Cuida, eu te dei um ministério nas tuas mãos, eu preparei você. Sabe, você tem um chamado, você tem algo que eu coloquei no teu coração, que isso arda no teu coração. E Jesus está falando isso para você. Jesus deu um ministério aqui para cada um. Jesus preparou você para ser diferente, para continuar, ir para frente, não voltar atrás, lá pescar, né, nas coisas antigas, né, simbolizado pela pesca de peixes. E assim, após as 3 perguntas, Jesus apresentou a Pedro um novo rumo, né? Deu uma ordem imperativa a ele. Sabe o que é uma ordem imperativa? Aquilo que não tem escolha, tem que fazer, né? Então, quando nós lemos 21:19, ele falou, segue-me. Quer dizer, não tem outra solução, segue-me.
É isso que Deus quer, é isso que Jesus quer. Você me ama? Siga-me. E foi o que ele falou para Pedro, segue-me. Larga tudo, Pedro. Deixa esse barco novamente, deixa esses peixes, deixa essa rede. Segue-me agora, segue-me até o fim da sua vida. E Pedro tomou isso para si de tal maneira, e ele fez isso, ele seguiu Jesus até o fim da vida. Então Jesus se revelou a Pedro e aos outros, nesses 3 anos, nessa preparação, e depois da partida ele queria que eles continuassem mais firmes, porque aí se cumpriu tudo que Jesus falou. Até então Jesus falava, mas depois se cumpriu todas as profecias, então eles tiveram a prova de que Jesus era Deus realmente, que Ele iria ressuscitar realmente, que Ele iria voltar aos céus, e eles não tinham conseguido entender isso. Eles ficaram tristes porque Jesus morreu, não conseguiram entender a profecia se cumpriu. E agora eu pergunto para a igreja, para quem está em casa, quantos Pedros estão ouvindo essa mensagem agora aqui, ou às vezes pela internet? Quantos Pedros, homem ou mulher, não foram preparados por anos para exercer um ministério que poderia resgatar vidas, que poderia levar a salvação a tantas pessoas? E nesse momento Jesus está perguntando, por que você voltou atrás? Ou por que você pensa em voltar atrás? Ou por que você está desanimado? Não foi para isso que eu te chamei. Quantos líderes que foram preparados para cuidar de casais, agora poderiam estar ajudando pessoas, que estão com os casamentos destruídos, com filhos sofrendo, com lares desmoronando. E no momento, muitos só pensam em trabalhar, ganhar, passear e adquirir coisas palpáveis. Só olham para o próprio umbigo. Não é acusação. É um alerta para mim e para você. Deus está dando um alerta para nós. A gente não percebe muitas vezes, nessa loucura da vida, de querer, de fazer tal, a gente não percebe que com isso, até o nosso próprio casamento corre risco. Quando nós deixamos de cuidar dos outros, automaticamente nós deixamos de cuidar de nós. Porque quando nós cuidamos dos outros, é um aprendizado para nós, a gente cresce, sabe? Então, muitos acabam correndo riscos, de se esfriarem. Muitos estão distantes da verdade de Deus. Quantos jovens, agora falando com jovens, que não foram resgatados, Jesus lhes preparou um futuro abençoado, uma vida de vitórias, uma família linda e feliz. É isso que Jesus quer. E muitos desses jovens, a gente viu acontecer muito isso na igreja, se deixaram seduzir pelo brilho do mundo, por namoros errados, por vícios, por noitada, por curtição, pornografia, farras, promiscuidade, tudo que o mundo oferece, esse brilho enganoso do mundo, Deixaram o seu futuro, que poderia ser pleno de alegria, voltaram a jogar a rede. Só que agora essa rede está num mar poluído, está pescando peixes podres que vão atrapalhar a sua vida, que vão destruir a sua vida. Então, o que esse mundo te oferece? Então, você, jovem, que Jesus resgatou, que Jesus chamou, repense na situação. Não é porque entrou numa faculdade, que arrumou novos amigos, que o que você aprendeu por todos esses anos não tem valor. É isso que tem valor. É o que Deus plantou no seu coração. É esse ministério, essa vida de vitória. É isso que Deus quer para você, jovem. Não deixe se corromper. Não deixe se levar por essas coisas. Quantos maridos e esposas que foram levantados para ser exemplo, referencial para filhos, familiares, amigos, e hoje são pedra de tropeço, um mau exemplo para amigos, familiares, vizinhos, Denigrem muitas vezes a imagem de Cristo e da igreja. Então, não percebem que a família está se desestruturando, está se desmanchando, caminhando para a destruição. Sabe, é como o sapo na água morna, vai devagar, não vai vendo que está ruindo, aos poucos está ruindo, e Deus está te falando, olha para a tua família, olha o que você tem aqui na tua frente. Eu te preparei para isso, para ser referencial, ser exemplo, para você e sua esposa terem um lar feliz, um lar abençoado. Os filhos desses casais, se continuarem vendo esse mau exemplo, dificilmente aceitarão seguir a Jesus, aceitarão participar de uma igreja, pois só presenciam brigas em casa, desrespeito, falta de amor. Então, é hora de nós revermos nosso conceito como marido, como esposa, como está o meu lar.
Quantas pessoas que Deus deu talentos para pregar, para louvar, para evangelizar, para dar aula para os nossos pequenos, não está tendo agora, mas logo vai voltar em nome de Jesus, para serem, amém, né? Glória a Deus, para serem obreiros, né? Às vezes foram até muito usados, mas no momento se encontram em total estagnação. Sabe o que é estagnação? É uma água parada, e a água parada apodrece. E nosso ministério também, se nós não exercitarmos ele vai ficando estagnado, né? Então, muitas vezes a gente se sente num marasmo espiritual ali, e se senta, né, no banco do comodismo, e parece que está tudo bem, mas não está bem. Né? E Jesus quer, sabe, você não está conseguindo muitas vezes olhar para Jesus e falar: Jesus, eu te amo, você é meu Senhor, eu te coloco à frente da minha vida. E quantos não estarão? Essa é a parte mais triste que tem nos preocupado muito, irmãos. Muito, muito mesmo. Quantos não estarão totalmente fora da presença do Senhor quando essa pandemia acabar? Sabe, a gente tem visto o esfriamento de muitos, sabe? Muitos estão anêmicos espirituais e, aos poucos, vão voltando às suas vidas antigas, né? Então, essas pessoas, não estamos criticando os que não podem estar aqui. Sabemos que tem muitas pessoas que não podem e não devem. Estamos criticando não, né? Dando um alerta, vai? Aquelas pessoas que podem tudo, vão no mercado, vão na feira, vão no shopping, vão no trabalho, vão a festas, vão em passeios, andam de ônibus, andam de trem, andam de metrô, visita amigos, mas na igreja tem Covid, na igreja não pode vir, né? E vocês estão vendo os cuidados que a gente toma, né? A gente toma todo cuidado para não ter contaminação. Então, aqui, além da presença de Deus, além do Senhor estar cuidando, os anjos do Senhor estarem aqui acampados, a gente toma os cuidados que devemos tomar como pessoas, os cuidados que são impostos, falados, né? Então, venha para a igreja. Você que está se sentindo desanimado, venha participar. É tão gostosa a comunhão, tão gostoso estar louvando, né? Então, que você não possa ser mais uma dessas estatísticas daquele que esfriaram na fé, daqueles que desistiram, né? E voltaram atrás, pescar peixes comuns, peixes, né, podres. Então, é isso. Jesus está falando: ei, você, acorda agora. É com você que se sentiu, em algum desses momentos, Deus falando com você. Não sinta como acusação. Eu não sou ninguém aqui para acusar. Nós estamos aqui, irmãos, para alertar. Nós, como pastores, nós nos preocupamos muito. Vocês são as nossas ovelhas amadas, né? E todos somos ovelhas do aprisco do Senhor. Cada um que a gente vê esfriando, cada um que a gente vê uma foto que não corresponde a uma vida cristã autêntica, entristece o nosso coração. E se nós somos falhos e nós ficamos tristes, você imaginou o coração de Jesus como é que fica? Né? Então, Deus está te preparando, te chamando para você romper e não para voltar atrás, né? Então, muitas vezes as pessoas acabam enganando a si próprios, crendo que seguem a Jesus, né? E se a gente perguntar para essas pessoas por 3 vezes se elas amam a Jesus, a maioria vai dizer sim, enfaticamente. E na 3ª vez ainda vai ficar bravo. Fala: como? Está perguntando pela 3ª vez? Eu amo Jesus. Mas Ele é Senhor da tua vida? Essa é a pergunta que deveria ser feita. Por esse motivo, Jesus repete hoje a mesma ordem que havia dado a Pedro 3 anos antes, né? Segue-me. Segue-me. Quando ele foi lá e eles estavam pescando. E aí ele repetiu novamente: segue-me. Depois que ele morreu. Então, a mesma ordem que ele deu lá, ele deu novamente, porque ele viu que Pedro voltou atrás. E essa repetição da pergunta por 3 vezes nos levam a 3 degraus ou patamares que Deus quer nos colocar também. Isso é muito importante você ter no teu coração. Primeiro, nós temos que ter no nosso coração, a primeira coisa que nós temos que ter é um amor incondicional a Deus. O que é amor incondicional? Amor, apesar de qualquer circunstância, qualquer problema, qualquer pandemia, é a Deus que nós amamos, entronizamos e colocamos no nosso coração. Primeiro degrau, primeiro patamar, como você queira chamar, primeira coluna.
Depois, o amor à família. Sem o amor à tua família, o respeito à tua família, à tua esposa, ao teu marido, ao teu noivo, ao teu namorado, ao teu filho, ao teu pai, sabe? É impossível ter uma vida cristã vitoriosa, porque Cristo nos prega isso. Nós temos que ter respeito. Nós somos principalmente os homens, viu? Os homens são líderes e sacerdotes do lar, a Bíblia fala. Então, depende de você, homem. Trazer teus filhos, dar força para tua esposa, sabe? Vamos orar, vamos estar juntos, vamos à igreja. Você é o responsável direto pela tua família. E é da tua mão que Deus vai requerer isso, viu? Pode crer. Então, coloca as barbinhas de molho e comece a repensar tua vida espiritual, homem valoroso. Quem é homem valoroso aqui, amém? Amém? Isso aí. Aqui tem muitos e muitos homens valorosos, né? Nós estamos falando dos que estão em casa, tá? Aqui são todos, eu sei, são todos compromissados, por isso que estão aqui. Então, se a ordem de prioridade não for esta, nós temos uma grande chance de fracassar como pessoas. E se nós fracassarmos, se a nossa família fracassar, dificilmente a gente consegue levar a vida espiritual. Tem muitos que conseguem ainda, lutam, porque muitas vezes o fracasso não é nem por culpa dele, é por culpa do outro, e ele é firme com Deus. Não estamos acusando as pessoas que muitas vezes sofreram uma separação, coisa assim. Cada um é cada um, tá? Não é acusação. Mas quando é por negligência que há um fracasso, né? Aí sim, aí Deus vai cobrar de você, né? E muitas vezes a vida fica emperrada e a vida não vai, porque você não aprendeu ainda a colocar Deus em primeiro lugar. Então, a nossa vida cristã deve ser triplamente forte. Quando nós colocamos Deus, família, eu não falei a terceira, né? E amor ao ministério e às vidas, aquilo que Jesus falou. Cuida das minhas ovelhas, porque o que Deus quer é isso, gente. Um dia alguém cuidou de nós, um dia alguém nos evangelizou, um dia alguém orou por mim e por você. E eu tenho certeza que, nesse momento, se eu perguntar, todos sabem quem orou por você, e às vezes por muito tempo, e quantas respostas, muitas vezes estúpidas, essas pessoas tiveram, sabe? Pelo menos quem evangelizava a gente tinha. Porque a gente não tinha entendimento, e essas pessoas não desistiram, e hoje nós estamos aqui, e um dia nós estaremos na glória com o Senhor, um dia nós estaremos ceando com o Senhor, por causa da perseverança desses irmãos. Qual é a nossa perseverança? O que nós temos feito? Sabe? Então, o ministério, você notou que eu não coloquei o ministério à frente da família, a família é o ministério. Quando nós seguimos essa ordem, dá tudo certo, porque quando a nossa família está bem, nós temos desejo de fazer a obra, e nós fazemos junto, e a família junto, e todos são abençoados grandemente. É isso que Deus quer para as nossas vidas. Então, quando nós agimos assim, nós não vamos fracassar. Nós temos certeza que Deus vai fazer uma obra maravilhosa em nós e através de nós. É isso que Deus quer. Ele não quer só te salvar, Ele quer que vidas sejam salvas por você, por tua fala, pelo teu testemunho, sabe? A única coisa que nós vamos levar daqui quando nós morrermos é só a vida daqueles que foram salvos através da nossa pregação. Vai ficar tudo, vai ficar carro, vai ficar casa, vai ficar roupa, vai ficar joias, vai ficar diploma, vai ficar o emprego, vai ficar a firma, não dá para levar nada no caixão. Agora, lá na glória, a vida daqueles que foram salvos através da nossa pregação estarão lá. Isso é tremendo, não é, irmãos? Então, é a melhor coisa que nós temos que fazer. Temos que trabalhar? Temos que estudar? Temos que ter casa, carro? Temos. Mas não que isso seja a essência da nossa vida ou o centro da nossa vida. Isso só faz parte para nós termos uma vida tranquila. A essência da nossa vida deve ser Jesus, deve ser o evangelismo. Deve ser o ministério. Quando nós estamos em ministério, é esse ministério de apacentar, cuidar, falar e pregar. Então, a ordem do Senhor para os cristãos hoje, sejam líderes, pastores, ou quem não tem, né, às vezes é novinho na fé, mal está chegando agora, nem conhece, né? Apacenta as minhas ovelhas. E sabemos que os novos convertidos evangelizam mais que os velhos, sabia? O novo convertido, ainda, ele tem aquela mudança tão tremenda, porque tem que ter essa mudança, que as pessoas vêm e querem aquilo. O novo convertido traz muitas pessoas para Jesus, e isso é tremendo. E Pedro aceitou verdadeiramente esse novo chamado de Jesus, né?
E agora Cristo, que estava entronizado no coração dele, não era mais o eu, o temperamento dele. Então, nós vemos a mudança que Pedro teve daí em diante. Do impetuoso Pedro dos evangelhos, que fazia, né, pelo ímpeto, né? Nós passamos a ver Pedro cheio da unção no livro de Atos. Tanto é que ele foi o primeiro a pregar depois de Pentecostes, né? E 3.000 pessoas já imediatamente se converteram. Imagina a unção que aquele homem tinha para pregar, o testemunho que aquele homem tinha. Ele foi usado poderosamente. Então Pedro foi transformado, porque ele se deixou transformar, e o Espírito Santo fez uma grande obra na vida dele. E quando nós lemos as cartas, né, de 1 Pedro, nós vemos um homem que soube perseverar, né? Como foi cantado aqui das perseguições, né? Ele, apesar das perseguições, do sofrimento, das prisões, dos espancamentos, foi tantas coisas que ele passou, né? Ele continuou ali falando de Jesus, pregando Jesus, e nós vemos isso na primeira carta de Pedro. Então, enquanto a primeira carta fala do novo nascimento, a segunda carta já fala mais para a igreja, já aconselha mais. Então você vê aquele amadurecimento de Pedro, sabe? Aconselhando, falando, revela a necessidade do crescimento na graça, né? Do conhecimento de Cristo, conselhos a pastores, e vai por aí afora, né? Depois vocês leem o livro de 1 Pedro, 2 Pedro, não dá para entrar em detalhes, mas é tremendo você ver a mudança que Pedro teve. Então, você percebe que essa mudança foi o siga-me, né? E ele seguiu, e ele deixou Jesus fazer a obra na vida dele. E o motivo dessa ministração, falei muito de Pedro, não é exaltar o nome de Pedro, não. O nome que deve ser exaltado é o nome de Jesus. Mas eu tive que falar dessa transformação que Cristo dá, para que possamos entender que nós também podemos ser transformados. Eu sei que muitos aqui já tiveram tantas transformações, mas nós não podemos parar. O dia que nós pararmos de querer crescer, de querer aprender, de querer ser usado, é aquilo que foi falado, fica estagnado, apodrece, murcha, sabe? Aquela planta fica murcha, fica sem nada. Então, que nós possamos continuar fazendo. Isso nos dá força, isso nos dá alegria, isso nos dá motivação quando nós somos usados por Deus. Então, a vida de Pedro serve de exemplo para nós. Apresentei um homem aqui super problemático, que Deus restaurou e curou totalmente. E nós somos problemáticos também. Cada um de uma maneira, cada um com seu defeito, mas Deus pode mudar, Deus pode restaurar. Não é eu nasci assim e vou ser assim, eu posso ser transformado sim, porque eu vou tirar esse eu que ainda insiste em estar no meu coração e vou entronizar Jesus. E Jesus não vem para nos acusar, Ele olha para nós com os mesmos olhos de misericórdia que Ele olhou para Pedro naquela fogueira, que Ele deve ter olhado para Pedro quando ele negou 3 vezes, porque Jesus Ele não acusava, Ele olhava com olhos de misericórdia, porque Ele era só amor. Então, Ele vem para querer nos trazer de volta ao aprisco dEle, mas totalmente, fala, mas eu estou no aprisco dEle. Será que nós estamos totalmente entregues? Será que é isso que nós... Será que eu sempre fui assim? Será que isso tudo que aconteceu não serviu para me desanimar? Para me esfriar? Para me afastar? É esse questionamento que eu estou fazendo. Analisa a sua vida espiritual, meu irmão. Você tem prazer em vir na igreja? Chega no domingo, você fica ansioso. Ai, que gostoso, hoje eu vou no culto. Deixa no culto, senão depois o pastor vai ficar me mandando um recado. Ele enche o saco, né? Então, será que é isso? Porque ele manda recado, né? Agora nem tanto por causa da pandemia, né? Então ele respeita os que não vêm. Mas normalmente ele manda recado sim, porque ele se preocupa, ele ama. Sabe, apesar de sermos falhos, nós amamos e queremos ver todos aqui. Então, hoje, Jesus continua apacentando as ovelhas dele. Eu sou ovelha dele, você é ovelha dele. Todos somos ovelhas de Cristo. Sabe, queremos estar firmes nesse aprisco, né? Então, hoje, Jesus vai fazer umas perguntas para vocês. Essas perguntas que vocês fariam para a pessoa que vocês acham que te ama, Jesus vai fazer para vocês agora, nesse momento. Jesus vai perguntar para vocês, o que o pastor Toninho perguntou. Você me ama? Me ama mesmo?
realmente, se você me ama mesmo, realmente, siga-me, siga-me, faça a minha vontade, cuida das minhas ovelhas, faça a minha obra. É isso que eu quero da tua vida. Se você me ama realmente, persevera na fé. Lê a palavra, me conheça através da palavra. A única maneira que você tem de me conhecer é lendo a Bíblia, porque eu estou lá, o que eu sou, o que eu desejo, o que eu quero, o que eu penso, o que eu sonho para a tua vida está na Bíblia. Você me ama? Então faça tudo isso e siga-me. Depois a segunda, se você me ama, me dê uma prova do seu amor. Qual é a prova de amor que você pode dar para Jesus? Se Jesus falar para você agora, prova que você me ama, o que você vai falar para Jesus? Jesus, eu vou provar que eu te amo com o testemunho da minha vida. Eu vou falar que eu te amo, deixando o pecado de lado. Eu vou falar que eu te amo, deixando o vício de lado. Eu vou falar que eu te amo, deixando de ver às escondidas mensagens terríveis que me mandam no celular, pornografia escondido, tendo amigos que eu não devo. Eu vou provar que eu te amo, Jesus, com o meu testemunho de vida. Essa é a maior prova de amor que nós podemos dar para o nosso Jesus e para o nosso Mestre. Amém? Depois a terceira pergunta. Se você me ama, demonstra com atitudes. Qual atitude que você está tendo para demonstrar que ama Jesus? Qual a atitude que as pessoas estão vendo na tua vida que mostra que você ama Jesus? Qual é a atitude que você está tendo com os teus vizinhos, na tua escola, na tua firma, lá nas quatro paredes da tua casa, para provar que você ama Jesus? Quando nós temos atitude cristã, gente, nós não deixamos nada magoar o outro, magoar o cônjuge, magoar os filhos. Nós não somos pedras de tropeço para aqueles que querem se converter. Muitas vezes a gente vê na internet, geralmente pessoa que está desviada da igreja, né? Eles colocam lá e começam a criticar a igreja, começam a criticar cristão. Gente, crente, cristão, torto dentro da igreja tem. A Bíblia é clara, na igreja tem o joio e o trigo. Não vamos julgar um pelos outros. Esses dias mesmo, né, que eles estão falando muito da Flor de Lis, né? Era pastora, era cantora, era isso, era aquilo. Se deixou levar, voltou a pegar peixes podres e deu no que deu. Então, aquele que está lá em cima, se não se cuidar, cai. Então, a nossa atitude vai determinar quem nós seremos como cristãos. Porque se eu estou tendo uma atitude errada, eu tenho que mudar. Eu tenho que colocar minha vida diante de Deus. Eu tenho que falar, Senhor, me perdoa, Senhor. Até hoje eu fiz coisa errada. Até hoje eu desejei mal. Até hoje eu fiz coisas que se a minha esposa ou meu marido soubesse, ela separava de mim ou ele separava de mim. Mas de hoje em diante eu quero conserto. Eu quero uma vida nova. Eu vou ter atitudes dignas de um filho de Deus. E é isso que Deus quer. Se você me ama, Jesus está falando, tenha atitude. Atitude de quem ama. Amém? Amém. Vamos à quarta pergunta. Você daria a sua vida por mim? E é isso que Jesus quer. É que nós possamos dar a nossa vida a Ele. Não é botar uma faca no coração e morrer, não. Mas dedicar quem eu sou a Ele. Sabe, os meus talentos, os meus dons, o que eu tenho de bom eu vou dedicar a Jesus. É isso que Deus quer. Isso é dar a vida para Jesus, é entregar a vida para Jesus, é deixá-lo ser Senhor. Então é isso que Deus quer de mim e de você. Se você ama Jesus, Jesus está falando, é como se Ele estivesse falando, você me ama, dê sua vida a mim, dê seus sonhos a mim, dê seu casamento a mim, dê seus filhos a mim, seus filhos são meus. E muitas vezes nós entronizamos os filhos e tiramos Jesus da onde deveria estar. E aí começa a dar tudo errado. Qualquer coisa que você colocar no lugar de Jesus não vai dar certo. Pode ser a coisa mais maravilhosa que for. Pode ser o noivo mais lindo, maravilhoso que você sonhava. Mas Jesus está em primeiro lugar. A vida sua é dele. A minha vida é dele. Jesus está falando, você me ama?
me dê a sua vida. Quem está disposto a dar sua vida a Jesus? Amém? Amém. Então é isso que Deus quer. E vamos à quinta pergunta. Se você me ama, me acompanhe. Eu marquei tão mal aqui. Como foi a quinta pergunta? Me acompanhe aonde eu for, né? Essa é legal também, gente. Isso é tremendo. Muitas vezes, a gente pensa que Jesus só nos acompanha quando nós estamos na igreja. Jesus, Ele está conosco todos os momentos das nossas vidas, todo minuto, todo segundo, porque o Espírito Santo habita em você. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares que nós estamos, sabe? Está vendo tudo que nós fazemos. Então, se você me ama, Jesus está falando, saiba que eu estou contigo, eu te acompanho onde você for. Então, me acompanha onde você for, me acompanha na palavra que eu tenho falado, nas coisas que eu tenho proposto para você fazer. Faça. Cumpra os meus mandamentos, cumpra o meu propósito para a tua vida, cumpra o que eu tenho para você. É isso, é recíproco. Eu ando com Jesus, Jesus anda comigo e nós somos um, somos inseparáveis. Nunca deixe, nunca se separe de Jesus. É um casamento para sempre. É algo que, como que a Bíblia fala, né? Que Deus fez o homem e a mulher uma só carne, e ali é um só espírito. Nós com Jesus temos que ser um só, temos que amá-lo a tal ponto, sabe, que a gente pensa, nunca eu vou conseguir viver longe da presença do Senhor, não importa se aonde eu estou, tem um grupo de amigos que me chamam para coisas erradas, tenta me levar para as coisas erradas, se isso está me atraindo, eu não quero, porque Jesus habita em mim, Jesus está comigo, Jesus vai se entristecer, e eu não vou entristecer, este que é um comigo, ele faz parte do nosso DNA, nós temos que entender isso, quando nós aceitamos Jesus verdadeiramente, aceitamos Ele ser Senhor da nossa vida, Ele passa a fazer parte do nosso DNA, era como se tirasse um pouquinho de sangue, e nesse pouquinho de sangue saísse um pouco de sangue de Jesus, é assim que tem que ser, nós temos que amar a tal ponto, que a gente tenha certeza que nunca voltaremos atrás, é isso que Deus quer de mim e de você, nesse momento, Ele quer ser um com você, Ele quer que você verdadeiramente tenha uma vida ao lado dEle, e eu quero agradecer vocês que fizeram essas perguntas, para nos edificar, Deus usou a vida de vocês, e que nós possamos, verdadeiramente hoje, sairmos daqui, melhor do que nós entramos, e a certeza que Deus, quando Ele fala, é porque Ele sabe porque Ele está falando e para quem Ele está falando. Se isso tocou no teu coração, meu irmão, minha irmã, não sinta como uma acusação, mas sinta como o amor de Deus, tentando te pegar, para que você não vá para lugar errado, para que você não volte para trás, para que você não sofra consequências. Deus está te cercando, te pegando no colo, colocando você ali na fogueira junto com Ele, e está perguntando, você me ama? Você me ama, é isso que Deus quer. O teu amor incondicional. Amém? Essa é a palavra que Deus tem para mim e para você hoje, em nome de Jesus. Amém.